Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Paulinho de volta no canal Ouvir pela Palavra. Eu já quero pedir para você, se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, clica aí embaixo para se inscrever, tá certo? Se inscreveu? Aí do lado também tem um sininho que você precisa também acionar para que cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra, você seja aí notificado, tá bom? Bom, antes de entrarmos aqui no assunto proposto da lição de número 10, que é rendendo graças ao Senhor, eu quero dizer que nós aqui do canal Ouvir pela Palavra abrimos um grupo no WhatsApp onde estamos inserindo professores, superintendentes, dirigentes de congregação, pastores que abordam o tema da lição da editora Betel. Se você deseja fazer parte desse grupo de WhatsApp, é só você colocar o seu nome e o seu número de WhatsApp que nós vamos ter o prazer de inserir você nesse grupo, tá bom? Outra coisa importante, eu tenho um PDF dessa aula, tanto no formato de slides quanto no formato de leitura. Se você desejar, também pode colocar aqui o seu e-mail, nós vamos te enviar aí no seu e-mail este material gratuitamente, tá bom? Hoje então nós vamos falar da lição de número 10, mas eu quero lembrar que nós aqui do canal Ouvir pela Palavra estamos oferecendo e ofertando a oportunidade de você fazer o maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil. Isso mesmo, maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil, para que você possa melhorar as performances da sua aula de escola dominical. Materiais, como você criar materiais auxiliares, enfim, você tem aí a possibilidade de aumentar a sua qualidade no ensino da escola dominical. Se você deseja saber como fazer esse treinamento, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar e você vai ser direcionado para uma página que vai ter toda a informação necessária para você investir aí no seu ministério, investir naquilo que você tem feito no reino de Deus, tá bom? Vamos lá, chega então de conversa, vamos aí ao nosso tema, lição de número 10, um tema muito sugestivo, muito bom, um convite aí para que nós possamos render graças ao Senhor. Sermos agradecidos deve ser o nosso interesse, ser agradecido a Deus pelas inúmeras dádivas e inúmeras bênçãos. Esse dia ainda, escrevendo um artigo para a minha página do Facebook, se você ainda não curtiu, está aqui do lado do vídeo, está aqui ó, o Facebook, o Instagram, você pode seguir a gente aí nesses canais, eu sempre coloco ali mensagem. Então, escrevendo um artigo aí para o a nossa página do Facebook, eu falei acerca da gratidão e disse que somos levados a acostumar com as bênçãos. Se você parar para prestar atenção, hoje você está usufruindo coisas que você outrora pedia a Deus. Não é verdade? Talvez você está andando num carro que é fruto da sua oração. Você está dentro de uma casa que foi com suor, lágrimas e choros na presença de Deus que você comprou, que você adquiriu ou que você construiu. Então, somos levados às vezes a ter nos acostumarmos com as bênçãos que temos recebido, e isso gera o nosso coração em relação à gratidão a Deus. Esses dias, eu indo para o meu trabalho, eu vi uma senhora subindo a avenida aqui principal da nossa cidade com uma sombrinha e com o seu neném no colo, bem novinho, enrolado em bastante pano, parecia estar indo para uma vacina, alguma coisa assim, e eu passei de carro indo para o serviço. E lembrei que eu também andava assim, de a pé. Eu não tinha carro. Então, isso me fez ter um coração de gratidão e pensar, poxa, eu tenho condições de levar minha filha no médico, no hospital, dentro do meu veículo. Embora não seja um veículo de luxo, mas é um veículo que Deus me deu para poder andar, me locomover, fazer meu rancho, né? Compra para casa, essas demandas da igreja como pastor que vocês sabem que a gente tem. Então nós precisamos colocar um exercício dentro de nós, um exercício
cotidiano de relembrarmos daquilo que Deus já fez, daquilo que o Senhor tem feito, para que o nosso coração permaneça grato, para que nós permaneçamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. O Salmo 118, verso 1, que é o texto áureo da nossa lição, vai dizer, né, que louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Na nossa verdade aplicada, o nosso comentarista coloca render graças ao Senhor em todo o tempo, é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Então você vê bem, render graças ao Senhor em todo o tempo, ser grato em todo o tempo, né? Agradecido em todo o tempo, é sim um princípio de vida daquele que tem Cristo no seu coração. A gente vê isso no Evangelho, né? Que o Senhor curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer saiu salvo. Os outros 9 levaram apenas a cura da sua enfermidade. Mas aquele que voltou num coração de gratidão, além da cura que recebera do seu corpo, ele também foi perdoado dos seus pecados e salva a sua alma. Observe então que aquele que é grato sempre tem mais para receber, sempre ele tem mais de Deus, sempre ele tem mais algo a receber do Senhor. Então era isso. Agora nós vamos ver aqui os 3 objetivos da lição. O primeiro é apresentar as características do Salmo 118. Nós vamos ver aí algumas características desse salmo. O segundo, falar sobre a bondade e benignidade de Deus. E terceiro, mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. Então vamos lá, vamos discorrer o nosso tema. A nossa leitura bíblica está em Salmo de número 118, e aí você vai fazer a leitura com a devida atenção. Nós vamos então estudar o Salmo 118, que ele destaca a relevância de nós exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele e em todo o tempo testemunharmos das suas maravilhas. Então, são esses aí alguns destaques do Salmo de número 118. Ponto 1 da lição diz que louvor como resultado da confiança. Você confia, você louva, né? Você confia, você agradece. Você confia, você estabelece o teu coração nessa gratidão a Deus. Então o Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. E é interessante também o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Agora, entrando então bem aí, para a gente ver a característica do Salmo de número 118, eu vou colocar o slide aí para você ver, que diz que parte integrante dos salmos de Alei. A lei significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como salmos de Alei, que é o 113 ao 118. Os judeus identificam o Salmo 136 como o grande Alei. Os Alei eram recitados nos cultos da sinagoga e nas 3 grandes festas de peregrinação, a saber, Páscoa, Pentecostes e as festas das tendas, além da festa da dedicação do templo. Eles são salmos de exaltação aos tributos de Deus e a sua obra de redenção, sua obra de salvação. A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da última Santa Ceia, juntamente com os discípulos, cantaram um hino. Está lá registrado no Evangelho de Marcos, 14, verso 26, Mateus, capítulo 26, verso 30. Segundo a maioria dos comentaristas, tratava-se de uma lei, por meio do qual expressaram gratidão ao Senhor naquele momento. Então, os raleis são salmos identificados como salmos de exaltação aos tributos de Deus. Um salmo totalmente voltado à exaltação a Deus, à gratidão ao Senhor. Então, o Salmo 118 ele está compondo
esse grupo de salmos aí que são os considerados Halei. Agora, o título, segundo a Bíblia de Estudo da Fé, o título do Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Então aí não tem alguns dados históricos específicos que possam servir para entendimento da sua composição. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro da Babilônia. Então a nação, representada aí pelo Criador, tinha sido severamente punida pelo pecado e cercado quase até a extinção pelas nações. Olha o caminho, do pecado e as suas consequências. A nação errou, pecou, falhou e quase chegou a ser dizimada da parte da terra por parte do próprio Deus. Por parte de Deus. Então, o Senhor livra o seu povo e a nação começa a se reconstituir conforme Deus havia planejado, conforme Deus havia pensado. E por outro lado, esse salmo era uma cerimônia que celebrava uma vitória do rei na batalha. A ideia é a mesma do salmo de Davi. O rei que representava toda a nação estivera diante de um grande perigo, de um perigo iminente, mas Deus, com sua mão forte e poderosa, livra ele dessa morte, desse perigo, e faz um voto com Deus. Esse salmista, no caso o rei, faz um voto de contar a todos, de falar a todos as suas maravilhas, as maravilhas do Senhor. E eu vejo isso hoje acontecendo, de pessoas que recebem milagres de Deus e que, fazendo voto ao Senhor, dizem: Senhor, por onde eu passar, eu vou testemunhar deste teu milagre, dessa tua bênção. Então, é exatamente isso que está acontecendo. O salmista, o rei, na verdade, recebeu essa dádiva e ele faz um compromisso com Deus de testemunhar, de falar esses feitos aí a outras pessoas. Um salmo que expressa gratidão. Nós vamos perceber ao longo dos versos que compõem esse salmo, salmo de número 118, que ele procura expressar gratidão a Deus, rendendo-lhe graças em decorrência da bondade e louvando a benignidade, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, bendizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. Então, ao agradecer e louvar o Senhor, o salmista expressa a Deus o seu amor e de forma, vamos dizer assim, pura, de forma nua, de forma clara, sem fingimento e totalmente desinteressado, ou seja, sem pensar em nada, ou seja, não querendo nada em troca, não está adorando e louvando a Deus porque quer receber mais favor do Senhor. Então a ação de graças acompanha o louvor, pois quando alguém declara os atributos e as obras de Deus, não pode deixar de ficar feliz e agradecido por isso. Cada vez que a gente se aproxima de Deus, cada vez que a gente se aproxima da obra do Senhor, mais perto ficamos, mais conhecimento temos dos seus feitos, e isso nos leva a ter uma atitude de louvor, de ação de graças pelo fato de tudo que Ele é. Então isso é importante, a gente conhecer a Deus. Agora, nós vamos para o segundo objetivo da nossa lição. E o segundo objetivo da nossa lição pede que nós estudemos o caráter de Deus. Então o Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem o seu caráter: bondade, benignidade e o Deus que escuta. Então, é um convite para que Israel verbalize a gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem o seu Criador. Como as pessoas podem louvar a um Deus que não conhece?
como pode o homem, né, louvar a um Senhor, a um Deus de que lhe é desconhecido? Então é necessário haver essa aproximação, e cada vez que há essa aproximação, há conhecimento, e cada vez que há um conhecimento, há um reconhecimento nosso, né, em relação a esse Deus, e reconhecendo isso, a gente verbaliza, a gente fala, a gente anuncia, a gente diz para as outras pessoas. Então, nós vamos ver ali, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Está ali no primeiro verso, né? Porque Ele é bom. Então, o primeiro motivo para nós louvarmos ao Senhor consiste nessa característica do próprio Deus, dele ser bom. Então, esse texto vai levar os cantores a uma reflexão sobre um dos atributos morais de Deus. A bondade é mais elevada dos patamares de moralidade, ou seja, a moral é uma característica elevada dos, vamos dizer assim, dos princípios morais. Ao qualificá-lo como bom, isso nos informa que nele não há defeitos. Então ele não age com perversidade, nele há luz e não há trevas, não há maldade, enfim, tudo o que provém de Deus, tudo que vem do Senhor é bom, tudo que vem da parte de Deus é maravilhoso, e os seus caminhos, os seus decretos, tudo é perfeito, tudo que vem de Deus é para a nossa bênção, para a glória do seu nome, para nos engrandecer. Então, nós vamos ver aí que essa bondade de Deus deve ser lembrada pelos seus seguidores, e não somente ser lembrada, mas ser uma motivação maior para que todos aqueles que se relacionam com Deus e falam com Ele possam de fato agradá-lo e bendizê-lo. Um outro ponto da lição fala sobre louvar ao Senhor porque a sua benignidade. Nós vimos a bondade, agora vem a benignidade. Então o salmista inicia e termina anunciando porque a sua benignidade é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim, não encontradas em diferentes versões da Bíblia, algumas dessas características, por exemplo, amor, graça, misericórdia. Segundo Strong, que é um comentarista, né, ele diz que o texto clássico, para se compreender o significado e a importância da palavra benignidade aqui no Salmos 118, nós lermos o Salmo de número 136, onde essa palavra é usada 26 vezes para proclamar a bondade e o amor de Deus e dizer que essa bondade e esse amor são sempre eternos. Então trata-se de um tema tão relevante que a mensagem de restauração do povo de Deus que havia sido levado para o cativeiro babilônico. Então contém o conteúdo do hino que está entoado: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O Salmo 136, todos os versos, a parte segunda dos versos diz: porque a sua benignidade é para sempre. Então, nós louvamos porque Ele é benigno, e ser benigno compreende tantos outros atributos nesta palavra. É um complexo de coisas boas. E aí, a outra parte da lição, que é o 2.3, vai dizer que o Senhor é aquele que escuta. Então o salmista, após ressaltar a bondade e benignidade de Deus, eu vou colocar para você aqui o slide. O Senhor é aquele que escuta. Então o salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor, por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornaram evidentes também quando invocou a Deus e foi socorrido. Muito interessante refletirmos em dois textos dos evangelhos que registram a palavra de Jesus sobre a oração, apresentando os contrastes entre o caráter do homem e o caráter de Deus. Está no Mateus 7, versos 7 a 11, e Lucas 18, versos 6 a 8. Então, podemos clamar com confiança e perseverança, pois Deus, nosso Pai, não é mau e nem injusto.
Ou seja, clamamos a esse Deus porque esse Deus é justo. Podemos falar com Ele porque temos a certeza que Ele escuta o nosso clamor, Ele escuta a nossa oração, Ele atende às nossas necessidades. Esse é o nosso Deus. Dando aqui mais uma pausa no meio do nosso estudo para lembrar que se você quiser fazer o maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar e você vai ser direcionado para a página onde vai ter todas as informações que você precisa para saber se você quer ou não fazer esse treinamento ou como você fazer esse treinamento, para você melhorar aí a performance da sua aula da escola bíblica dominical. Eu quero dizer que tenho recebido aí feedbacks de pessoas que adquiriram esse treinamento e que têm sido muito abençoados aí na sua escola dominical. Terceiro e último ponto da lição, que é o nosso terceiro objetivo, nós vamos falar sobre a questão do agir de Deus. No tópico anterior nós falamos da benignidade e a bondade de Deus, que está destacado ali no Salmo 118. Agora, nós vamos falar que nosso Deus é aquele que escuta. E em continuidade, nós vemos em outros trechos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano e tomamos consciência de quão maravilhosa é a ação de Deus. Aquele que concede luz. Deus é aquele que concede luz, aquele que ilumina as coisas. O verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões registram que ele nos deu a sua luz, ou ele é a nossa luz. O termo luz, no hebraico, pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. Em 1 Pedro 2,9 encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas causadas pelo pecado que obscurece a mente da pessoa e afeta também todas as áreas da sua vida, mas a luz de Deus raiou, sua maravilhosa luz, ou admirável. Champlin, ele nos deu a luz, fazendo o seu rosto brilhar sobre nós. E aí está lá no Salmo 31, Salmo 67, Salmo 80, Salmo 119. Então o rosto brilhante representa a bênção divina, pois aquele que vê o rosto do Senhor é automaticamente abençoado por fiat divino. Então a gente vê aí que esse Deus é a luz, ele concede luz, somos iluminados por ele, passamos a ser luz e passamos a iluminar as pessoas também, porque nós viramos aqui nesse tempo, segundo o Evangelho, nós somos a luz do mundo, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, afirmou Jesus, conversando aí com os seus discípulos. E o nosso Deus é aquele que nos concede força. No verso ali 14, o salmista declara que o Senhor é a sua força, o Senhor é a minha força. Então, segundo alguns comentaristas, esse versículo é a citação do cântico da vitória, verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho, lá em Êxodo 15, verso 2. Então, o salmista, certamente, tendo conhecimento dessa passagem de Moisés, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel pode escapar das mãos dos egípcios. Nessa reflexão, entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Isaías 40, verso 29, Efésios 6, verso 10. Então, quando nós procuramos nos fortalecer em Deus, indubitavelmente seremos vitoriosos diante dos dados, das armadilhas que são preparadas para a nossa destruição. Então, o nosso Deus é o Deus que nos concede força, né? E ele é a pedra angular que sustenta a sua igreja. Eu vou fazer questão de colocar para você o slide aqui, para que você acompanhe. Olha só. O salmista declara no verso 22 que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra de esquina, ou a pedra angular, é aquela que une duas paredes de um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, a pedra de remate, a pedra-chave.
No tempo da composição do Salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo a Israel perseguido e desprezado. Porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus cita esse verso aplicando a si mesmo. E aí é Mateus 21, 42, Lucas 20, versos 17 ao 18. Os apóstolos Pedro e Paulo identificaram Cristo como essa pedra principal. Atos 4, Romanos 9, Efésios 2, 1 Pedro 2. Então ele é a pedra angular, e como pedra angular é aquele que sustenta a sua igreja, é aquele que sustenta o seu povo, é aquele que cuida dos seus filhos, é aquele que é a base para que todo edifício permaneça edificado. Então, concluindo a nossa lição, o Salmo 118 instrui aos servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos benefícios, não somente por aquilo que ele pode dar, mas também pela sua própria natureza. Ele é bom, ele é benigno, ele é eterno, ele é poderoso, ele é santo, e por isso nós devemos adorá-lo. Amém? Então que Deus te abençoe, que você viva isso, que você faça isso, que você ensine isso, que nós estamos recebendo um convite aqui no Salmo de número 118 a adorarmos a Deus, a celebrarmos ao Senhor e lembrarmos dos seus feitos. Não somente lembrar, mas também de proclamar os seus feitos a outras pessoas. Tá ótimo? Vamos encerrando por aqui, lembrando que se você deseja fazer o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil, está aqui no link, na descrição desse vídeo, o link para você clicar, para você fazer este curso, tá bom? Vou ficando por aqui. Meu desejo é que Deus abençoe aí a Escola Dominical, que tão logo vocês tenham aí a possibilidade de voltar, né, aos encontros presenciais, falar cara a cara com os alunos e manter aí acesa a chama do ensino na sua congregação e na sua igreja, tá bom? Ó, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Quero o PDF dessa aula, deixa o seu e-mail aí e o seu nome, vou te mandar. Quer fazer parte do grupo do WhatsApp, deixa o seu nome e o seu número de WhatsApp, tá bom? Quer fazer o treinamento? Aqui na descrição do vídeo está o link para você clicar, para você fazer. Ó, mais uma vez, Deus te abençoe, e se Ele nos permitir, estaremos aqui para comentar a lição de número 11, já aí indo para a parte final do nosso trimestre. Deus te abençoe, paz e graça.